é óbvio que depois de falar tanto de semente, esse é praticamente o segundo vídeo que a gente está falando de semente. O primeiro foi o vídeo denúncia de muita gente que está vendendo por aí semente falsa de orquídea, né? Ou estão vendendo sementes falsas, ou estão dizendo para você que é fácil germinar a orquídea. E esse é o segundo vídeo em função da pergunta da dona Sônia sobre as carambolas. A gente está explicando que as carambolas, na verdade, são frutos de semente das suas orquídeas, que podem aparecer espontaneamente, ou podem ser a ação direta do homem fazendo a polinização, né? Fazendo o cruzamento da planta com o objetivo de obtenção de semente. Então é óbvio que depois da gente falar tanto sobre semente, a gente precisa mostrar a semente das orquídeas para vocês. E eu trouxe aqui, ó, um pouquinho que dá bem a noção do que são as sementes da orquídea. Antes de mostrar a semente propriamente dita, essa aqui, ó, é aquela cápsula de semente, é uma cápsula de semente similar àquela que eu acabei de mostrar, que se rompeu. E aqui dentro vocês vão observar todas as sementes das orquídeas, ó, tá? Então, se a gente sacode assim um pouquinho, você já começa a observar a dispersão das sementes, ó. Não sei se dá para ver facilmente no vídeo, mas eu vou aproveitar o fundo preto aqui da minha camisa, tá? Então é assim que a semente se rompe na natureza e é assim que ela dispersa, assim que a cápsula se rompe na natureza e é assim que ela dispersa suas sementes. E só para chamar aqui no detalhe, eu coloquei sobre um papelzinho escuro, para ver se a gente consegue observar melhor. Essas são as sementes das orquídeas, ó, tá? Então, vocês observam que ela é praticamente um talquinho, tá? Como eu disse, ela tem só o embrião, ela tem só a carga genética para então aí, a partir de um processo externo, conseguir a energia que ela precisa para germinar. Então agora, conhecendo mais a semente das orquídeas, talvez faça um pouquinho mais sentido aquele primeiro vídeo que a gente criou, que era o vídeo denúncia sobre a venda de semente de orquídeas. Vocês observaram aqui no papelzinho que ela é praticamente um talquinho, tá? E lá nos anúncios, nos sites de venda, você observa que as pessoas costumam falar o seguinte: vendo 200 sementes, vendo 20 sementes, vendo 10 sementes. Gente, como é que o cara vai separar 10 sementes de orquídea aqui? Aqui na ponta do meu dedo, certamente tem centenas de sementes de orquídea, dado o seu tamanho bem reduzido. Como é que você vai separar essas sementes em casa para germinar elas? Não é assim, não dá para ser feito dessa forma, tá ok? Por isso aquele vídeo. Bem, em função do tema, é óbvio que a gente deve falar também nesse vídeo sobre o que acontece com essa cápsula de semente ou o que fazer com essa cápsula de semente. Eu vou retornar à planta. Bom, Rodrigo, eu já sei que essas carambolas, esses frutos de semente, eles aparecem na minha planta a partir da polinização. Eu ainda não sei como fazer isso e você certamente vai mostrar isso num outro vídeo, é isso? Exatamente, gente. Vamos mostrar isso num outro vídeo, como fazer a polinização das flores das orquídeas, ok? Mas antes desse vídeo, vamos falar sobre o que fazer com a cápsula de semente. A flor está aqui presente na planta com um único e específico objetivo, tá? Que é o que? Perpetuar a espécie, fazer a sua propagação, fazer a sua distribuição. Então, a menos que você realmente tenha interesse de tentar germinar as sementes das orquídeas ou de enviar para alguém fazer a germinação das suas orquídeas, é interessante que você corte, é isso mesmo, é interessante que você corte a cápsula de sementes, corte o fruto. Se você não tiver o objetivo de dar continuidade no processo reprodutivo, e se essa cápsula de semente, se esse fruto apareceu espontaneamente na sua planta, eu recomendo que você corte essa cápsula. E vai cortar onde? Vai cortar aqui, ó, exatamente onde seria o corte da folha velha. Você vai preservar o bulbo, vai preservar as folhas, mas vai eliminar a cápsula de semente. Por que essa recomendação? A cápsula de semente, ela, na verdade, é uma gravidez. Então a sua planta, ela está mantendo uma gravidez tão longa quanto, ou às vezes até mais longa, do que a gravidez dos seres humanos. Uma cápsula de semente dessa pode levar de 4 até 16 meses para amadurecer. É isso mesmo. A planta vai sustentar essas sementes por 4, 6, 8 ou até 14, 16 meses até as suas sementes amadurecerem. Rodrigo, por que essa diferença tão grande entre 4 e 16 meses? Isso depende da espécie.
Cada espécie vai ter uma maturação de semente em um determinado momento, com um determinado tempo. Então, isso aqui requer muita energia da planta. É um esforço, literalmente, um esforço de reprodução. Assim como a gravidez no ser humano consome muita energia e requer muito cuidado, a cápsula de semente para a orquídea também. Então, se a sua planta, se você não tem como objetivo dar continuidade no processo reprodutivo, você vai permitir que sua planta gaste essa energia toda nesse momento para quê? Muitas vezes a planta com essa cápsula de semente ela acaba não florindo. Não florindo no próximo ano, não florindo nos anos seguintes, e algumas plantas nem resistem e acabam sucumbindo, acabam morrendo. Então, a decisão de manter a cápsula de semente, ela deve ser uma decisão baseada na saúde da planta e no objetivo que você tem com essa cápsula de semente. Mas, Rodrigo, a minha cápsula de sementes me despertou muita curiosidade, a minha planta está bastante sadia, ou eu não vou ter coragem de cortar a cápsula de semente, mesmo que minha planta não esteja tão sadia, tão robusta como deveria, e eu quero saber o que fazer com esta cápsula de semente. Você tem dois objetivos. O primeiro deles é enviar para alguém que já conheça o processo, já faça o processo, para um laboratório, fazer a germinação das suas sementes. E o segundo é fazer uma tentativa de germinação caseira. Veja, isso não significa que vá dar certo, mas é uma tentativa. Você está dando chance à natureza, você está dando chance à germinação das sementes. Por que eu estou sendo muito enfático com relação à chance? Para essa semente germinar, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: as sementes precisam cair em lugares perfeitos. O que isso significa? Ter luminosidade suficiente, ter umidade suficiente, acesso à água, ventilação, estar protegida do ataque de fungos e bactérias, do ataque de predadores, não sofrer períodos de seca nem períodos de excesso de chuva, né? De excesso de água. Tudo isso que eu falei para você são agentes que já dificultam o cultivo de orquídeas adultas ou mesmo de mudas. Imagina de bebezinhos, de seedlings, né? Aquelas plantinhas bem pequenininhas recém-germinadas. Digamos que você passe por tudo isso, ou melhor, a sua semente passe por tudo isso. Ela consiga encontrar esse ambiente. Bom, a sementinha caiu lá. Você já viu que ela é quase o grãozinho de um talco, né? Ela caiu lá. Você já sabe, pela informação que eu te dei aqui no vídeo, que ela não vai germinar espontaneamente. Ou seja, diferente da semente do abacate, diferente da semente da manga, por exemplo, ela não tem aquela carninha, aquela reserva de energia que ela precisa para germinar. Então, como essa germinação acontece? Na natureza, ela precisa encontrar uma classe de fungos que nós chamamos de micorrizas. Tá? A micorriza, ela ataca a semente. E quando ela ataca a semente, ela produz, o cocôzinho que ela faz é açúcar. E todos nós sabemos que açúcar é energia. Então, quando esse fungo ataca essa semente, ele excreta açúcar, e a semente usa esse açúcar como reserva de energia, como gatilho de energia, para então germinar. Então, além de todos aqueles fatores que eu falei, a sua semente precisa cair também num lugar que tenha esse fungo, que encontre esse fungo benéfico, nesse caso benéfico. Então germine, tenha a possibilidade de germinar. Germinar não significa atingir a fase adulta. Então todos nós sabemos que quanto mais jovem é um ser humano, mais exposto a elementos externos ele está. Então, mais sensível ele é, mais exposto a elementos externos ele está. Então a mesma coisa acontece com as orquídeas. Gente, aqui vale uma observação. Por isso é tão importante manter na natureza o que nós ainda temos. Temos que ser contra a coleta de orquídeas sob qualquer pretexto. O pessoal fala muito, estava havendo um desmatamento, estava havendo uma queimada, um novo condomínio seria construído. Precisamos ter em mente que todos esses fatores precisam sim ser observados e serem estudados, em especial pelos órgãos competentes do nosso Brasil, mas que coletar orquídeas na natureza é um crime ambiental. Então, bastante atenção com relação a isso. Vamos tentar preservar o pouco que ainda resta lá. Nos viveiros comerciais, nos orquidários comerciais, como a orquidária imperial, existe um processo de seleção muito rigoroso. Nós só fazemos esses cruzamentos em plantas que realmente valem a pena. O que motiva esses cruzamentos em geral? A qualidade da planta, a qualidade da flor,
o momento de sua floração, a robustez da planta, a resistência a pragas e doenças, a qualidade da coloração e do perfume da planta. Então nós vamos selecionando e obtendo plantas cada vez mais resistentes, cada vez mais precoces, enfim, com uma série de motivações. Cada hibridador, cada orquidário comercial que faz esse processo produtivo, ele tem uma linha de atuação, ele tem um objetivo de atuação. Então, em geral, o que você vai encontrar nos viveiros comerciais, nos orquidários comerciais, tem qualidade muito superior ao que você encontraria e até cometeria crime recolhendo na natureza, ok? Então vamos ter sempre isso em mente. Sem contar o risco de trazer fungos e bactérias, de trazer pragas e doenças da natureza, que estão lá em perfeito equilíbrio na natureza, para dentro do seu ambiente de cultivo. E aí a gente já poderia falar de tentecores, de pulgões e cochonilhas, de lagartas, caramujos e muitos outros. Então, bastante atenção nesse quesito, ok? Então, Rodrigo, eu compreendi que as carambolas que estão aparecendo na planta da Dona Sônia lá, elas representam aí o fruto da semente. Eu compreendi que esse fruto de semente pode levar de 4 a 16 meses para germinar. Ficou claro para mim também que isso é um processo de reprodução que consome muita energia da planta, que a menos que eu vá dar continuidade a esse processo de reprodução, eu devo eliminar a cápsula de semente para preservar a planta. Entendi que na natureza essas sementes elas se dispersam porque elas são muito pequenininhas, muito fininhas e precisam cair num ambiente com condições ideais para germinarem. E além de cair nesse ambiente com condições normais, ideais para germinação, ela precisa encontrar um fungo chamado micorriza, que vai então atacar a semente, produzir o açúcar, e essa semente vai usar esse açúcar para germinar, se ela for uma semente fértil. E compreendi a importância de preservar as orquídeas na natureza, mesmo porque se eu acabo com a planta na natureza e eu sei que existe um inseto polinizador para aquela planta, muito provavelmente se eu tiro aquela planta do meio ambiente, eu estou condenando esses insetos polinizadores à morte. Esses insetos polinizadores tão importantes à morte e colocando em desequilíbrio todo o ecossistema. Mas aí vem a dúvida que não quer calar. Em um orquidário comercial, é assim que vocês fazem? Como vocês conseguem essas micorrizas? Como vocês conseguem fazer essa reprodução? Está vendo aqui atrás de mim? Tudo isso aqui, ó, é produto de germinação de semente. Então as sementes são germinadas e depois colocadas em bandejas coletivas como essas que estão aqui atrás. E aí a resposta é, calma, esse processo é um processo um pouquinho mais elaborado. Eu vou explicar nos próximos vídeos como é feita a germinação comercial de sementes de orquídeas, para então seguir para o segundo estágio aqui das bandejas coletivas, dos potes de número 7 até a primeira floração. Não vou falar isso aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, então é melhor a gente quebrar os temas, apresentar isso num próximo vídeo, tá bom? Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueça de assinar o canal se você ainda não é assinante do canal. Marca o sininho, esse sininho que tem ao lado do inscrever-se, que ele ativa as notificações. O que isso significa? Toda vez que a gente publicar um vídeo novo, um conteúdo novo, você é notificado pelo YouTube sobre essa publicação. Então é importante não só se inscrever no canal, como marcar as notificações também. Uma ótima semana a todos vocês. Compartilhe nosso vídeo, leve esse conhecimento para os seus amigos. Um grande abraço.